Um filme extremamente simples em questão de elenco e cenário, mas que tem uma carga emocional e de suspense muito grande. Esse é o filme Hello Road. Vamos lá? Um filme bastante intrigante, primeiramente por conta dos personagens. Existem apenas dois personagens no filme, que são protagonistas, e uma terceira que a gente só consegue ouvir a voz, ela não aparece no filme, e se passa basicamente dentro de um carro. Dois pais entram em uma corrida contra o relógio quando recebem um telefonema angustiante de sua filha, tarde da noite, depois que ela causou um trágico acidente de carro. Maddie e Frank é um casal vivido pela Rosamund Pike e pelo Matthew Rice. Eles estão dormindo e de repente eles recebem a ligação da filha Alice, que ela acabou atropelando essa menina na estrada Hello Road. E aí os pais vão atrás dela, ficam com ela no telefone, falam, ó, a gente tá indo e tal. Aí pergunta se ela ligou pra polícia, se ela ligou pros paramédicos, e ela não fez isso, porque ela tá com muito medo de ter matado a menina, e a mãe é uma paramédica, então ela achou que se ligasse pra mãe, a mãe poderia ajudá-la. A priori, né, falam que a menina tá morta, aquela coisa toda, e vai criando aquele clima de tensão dentro do carro, porque essa Hello Road é mais ou menos 40 minutos da casa dos pais, e eles ficam naquela tensão de olhar os minutos que faltam para chegar na estrada para poder ajudar a filha, e a filha tá ali sozinha a priori. Então é um jogo de tensão, um terror psicológico que vai passando ali, que a gente vai ficando agoniado o tempo todo, em momento que eles não conseguem falar com ela, que ela desce do carro, que vai acontecendo outras coisas. Então, assim, o filme consegue construir, igual eu falei, ele é muito simples, mas ele consegue sim construir essa cena de tensão. Então a Alice acaba brigando com os pais e por conta disso ela rouba o carro do pai e vai passear, como diz ela, vou dar uma volta para espairecer. Diz ela que estava voltando ou de uma festa, de um lugar, e resolveu passar por essa Hello Road para cortar caminho. Eis que uma menina sai do nada da floresta e ela acaba atropelando essa menina. E aí fica essa questão, né, de quem tá errado, a filha usou drogas, a filha tá falando a verdade, o que tá acontecendo, a menina tá morta, o que os pais podem fazer, então fica o tempo todo essa coisa no ar. Ele me lembrou muito o filme Confinado, que foi aquele filme com Anthony Hopkins e Bill Skarsgård, que passa o tempo todo dentro do carro, e é basicamente isso. Então é como se fosse em tempo real, a gente vendo eles aí atravessando a estrada, olhando ali no mapazinho, né, no GPS, quanto tempo falta para chegar, e essa tensão o tempo todo no telefone. Eis que aparece um casal do nada e tem uma história muito sombria no meio disso tudo, que envolve a Alice e os pais da Alice. Então é um jogo de tensão fenomenal que, ao meu ver, ele conseguiu construir isso muito bem. Ele é lotado de simbolismo, é um filme assim que você tem que prestar muita atenção em pequenos detalhes para você tentar entender o que está acontecendo, e ele deixa aquele final aberto para você tirar suas próprias conclusões do que aconteceu realmente. A Rosamund Pike, que dispensa comentários, traz uma atuação coerente, uma atuação incrível, porque essa mãe que tá desesperada e que tem segredos no meio disso tudo, então tem uma treta no meio de tudo isso, que eu acho bastante interessante, né, quando as pessoas estão em conflito, estão em desespero, em situação assim de tensão total, elas acabam soltando seus segredos, e aí rola essa coisa aí no meio do rolo da filha toda, porque eles estão envolvidos nessa coisa da filha, mas em contrapartida vem uma verdade da mãe no meio disso tudo, e a Rosamund Pike traz isso muito bem, porque a estrutura da personagem também é diferenciada. No início ela tá ali como se ela tivesse com as cartas na manga e ela fosse a principal ajuda necessária ali para a filha dela, e ela tem todo o poder na mão, e de repente a gente vê que ela vai diminuindo as forças, que ela vai mudando, que o filme vai mudando o jogo aí, e que ela não era bem aquilo que a gente imaginava. O Matthew Rice também traz uma atuação emocionalmente densa, de uma calma para um desespero conforme a história vai se desenrolando. A trilha sonora e a fotografia, o cenário, contribuem muito para essa cena de tensão, por mais que o filme seja simples, como eu falei, que se passa dentro de um carro e uma parte dela dentro nessa estrada Hello Road, ela cria esse clima perfeitamente, inclusive tem uma cena final que tem um jogo de câmera
como se estivesse afastando da mãe, assim, em um momento que eles estão tendo uma descoberta sobre o que está acontecendo. Então é uma história, é um momento muito interessante do filme. E eles conseguiram brincar com isso, fazer um jogo muito interessante de câmeras e com a trilha sonora. Então o filme, como eu falei, ele tem bastante simbolismo e ele traz uma pitada de fantasia. Ele vem falar sobre crises familiares, culpa, segredos, limites morais e responsabilidade parental. Então, para não dar spoiler, o final ele te deixa aberto aí para tentar entender o que aconteceu, se realmente tudo que a gente viu é real, se tudo que os pais falaram realmente existiu, se foi totalmente ao contrário. Então, assim, ele te deixa, quando você termina o filme, você fica assim, caraca, peraí, vamos pensar no que a gente entendeu aqui. Só que ele vai te dando essas respostas ao longo do filme, para tudo que você tá vendo ali. Ele é um filme curto, mas ele vai trazendo ali as respostas que você tem que encaixar tudo para tentar entender. Mas é aquele final que você vai poder elaborar vários finais aí. Ele põe em xeque essa questão se existe um elemento sobrenatural no meio disso tudo, se é a alucinação dos pais, se é real o que eles estão vendo. Então, assim, você fica ali pensando o tempo todo no que você acabou de ver. E o que mais me chamou a atenção aqui foi no aspecto de falar sobre responsabilidade parental. Porque em um momento do filme é posto em xeque isso, quando a menina fala que atropelou uma menina, que ela morreu, e a mãe fala que ela tem que assumir os erros dela e correr atrás de ser responsável. Então ela não pode fugir, ela não pode mentir, e o pai põe isso em xeque, falando que vai assumir a responsabilidade da filha. Então, ó, chega aí, você entra dentro do carro, some, e eu vou assumir no seu lugar que eu estava voltando, acabei matando. E aí vem aquela seguinte situação, né, quando os pais divergem na questão da criação dos filhos. Vem essa questão de como os pais devem lidar com isso. Se eles realmente têm que acobertar o filho, se o filho tem que passar por isso, qual é a melhor forma de lidar nessa situação. Então o interessante é que ele vai te pondo em questionamento o tempo todo isso, e o diálogo entre os pais é muito interessante. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 8. Hello Road está disponível em algumas plataformas para aluguel. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu Hello Road ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!